Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje sobre igualdade. Hoje nós temos uma série de questões no público que causam espanto para as pessoas, e é um país em que tudo se judicializa. No fundo, está a busca de isonomia, de igualdade, de desigualdades também, porque se busca também desigualdades para o bem e para o mal, umas como ações afirmativas e outras, de fato, para buscar privilégios que acabam sendo dados, como auxílios X, Y ou Z, que acabam sendo desigualações dentro já da desigualdade, correto? E aí vem todas as questões dos limites da igualdade ou a busca da igualdade, por exemplo, na própria objeção de consciência. Eu lembro-me de um caso de um aluno que não queria, que fazia faculdade de medicina e não queria dissecar sapos, animais. E aí ele entra com uma ação para garantir a ele isto. Não vou discutir aqui o direito dos animais, porque isso é outro assunto, que aliás pode ser uma pauta. Mas a questão é possível que a faculdade seja obrigada a fazer um currículo para ele? A pergunta que eu faço então, eu posso, e esse é o ponto para mim, eu posso transferir recursos dos outros que não estão fazendo faculdade para fazer a felicidade de um? Como é que vocês analisam isso dentro de uma perspectiva de distribuição de recursos? É interessante porque, eu acho que é um exemplo, talvez parece micro, né? Porque é o caso específico, pontual, mas você pode transferir isso para uma série de coisas. Claro. A própria questão do direito à saúde, da acessibilidade a determinados medicamentos ou tratamentos, você pode... Até a distribuição de KY no carnaval. Ou seja, claro. Não, e do outro lado, o limite que é o texto que a própria RE trouxe, ou seja, num lado você faz essa distribuição, né, essa diferenciação, e do outro lado você constrói um modelo de igualdade que homogeneiza. Uhum. Né? Ou seja, então, qual é um meio termo, ou qual é os limites de cada um deles? Sim, uma pessoa pode cursar duas faculdades ao mesmo tempo, faculdades públicas, porque por diletantismo dele, ou porque o judiciário permite, houve um caso agora, de novo, transferir recursos dos outros para fazer a felicidade de um? É a questão de novo, da identidade de diferença. Até que ponto eu vou levar em consideração aquele que é diferente e o custo do respeito da diferença, né? Eu tendo a dizer que os recursos são finitos, são escassos e finitos. Então, nós tentamos levar em consideração a diferença, mas isso tem limite. Tem que ter limite. Para uma sociedade poder ir para frente, ela tem que impor limites. Quais eu não sei, mas que tem que ter, tem. Isso quer dizer, então, Drayton, que eu posso dizer que decidir por princípios necessariamente não exclui um mínimo de consequencialismo? Não. Certo? Não exclui. Não. Sempre vai ter, porque até no princípio está embutido essa questão. Essa reflexão sobre... Porque é impossível você não ser... Porque eu posso inviabilizar o princípio. Isso. Se eu aplicar ele irrestritamente, eu posso anulá-lo. Como não mentir. Eu não posso mentir. Claro. Se eu não tiver nenhuma exceção, eu posso matar alguém. Não, e outra coisa, e nesse caso aí, que tu mencionaste da questão da mentira, onde é que acontece a relativização do princípio? Quando tem que pressupor uma hierarquização de princípios. Uhum. Porque lá no escrito kantiano, a interdição da mentira. Não posso mentir nunca. Mas respeitando a verdade como valor absoluto, eu posso colocar em risco a própria vida. É o caso, vai-se a casa, pergunta se o pai está aí ou não está aí. Aí eu não vou mentir. E a pessoa pode ser levada injustamente, vamos dizer assim, pode ser assassinada injustamente. Então, nesse caso, o corretivo que o Hans Jonas faz para a filosofia kantiana é propor uma hierarquia de princípios. Eu não vou poder absolutizar a verdade. Perfeito. Em detrimento da vida.
Isso é um ponto importante, né, Zé? Claro, mas eu acho que estou querendo botar duas coisas. Uma só, o Dray estava falando sobre a perspectiva, a própria teoria do Estado, ou seja, quando você fala a alternativa do próprio Estado social, né, historicamente a questão entre a liberdade e a igualdade, ou seja, era fazer a terceira via que se falava lá nos anos 60 e tal. Não essa terceira via de hoje, mas essa, né, uma busca de uma certa composição, exatamente com esse viés, né, de uma certa solidariedade social, embutida na lógica do Estado social, num contexto onde as diferenças permaneciam também. Até porque faz parte da lógica do Estado social, como o Estado liberal, ter as diferenças. Mas, de qualquer forma, ou seja, o pressuposto era uma tentativa, né, num determinado momento, de estabelecer uma certa igualação, né, sobretudo na perspectiva da distribuição. Né? E aí, por conta disso, eu acho que essa distribuição não pode, ou seja, uma intervenção do sistema de justiça não pode, ela, romper com essa tentativa, que é uma tentativa apenas de fazer essa distribuição, atribuindo a alguns mais do que a outros, a partir de pressupostos que não são os pressupostos da política. Porque a política é o lugar onde você vai fazer a tentativa de distribuição mais equitativa. Não quer dizer que vai conseguir, mas é a tentativa. Não é da intervenção do juiz ou da cabeça do juiz, nessa perspectiva do subjetivismo. Estou falando sobre a perspectiva da teoria do Estado, da ciência política. Né? Acho que isso é uma questão relevante e que dialoga com essa perspectiva da teoria do direito. Sim, aí vem a questão, Drayton e Henriette, se é uma questão se a democracia depende fundamentalmente da política, a própria função da lei, ao ser construída politicamente, é porque ali, nesse momento, nós colocamos todas as nossas discussões. Mas no momento em que ela está aprovada, pressupõe-se democraticamente, passando por um certo procedimento, já não cabe uma correção, digamos, moral. E esse parece o ponto central da construção da própria igualdade na construção da democracia com o apoio da aplicação do direito. É que quando tu diz assim, nós colocamos ali, né? Nós, quem? Sujeitos concretos. Sujeitos concretos. Não, mas quando eu Pode digo ser assim, uma ficção, mas a digo, democracia é de ficções. Quando eu digo nós, quem são os nossos parlamentares que colocam ali? Né? Eles são representantes de qual parcela da população? Né? Mas não dá para se mudar de país, né? Não dá. Nem estou dizendo com isso, não estou fazendo com isso qualquer crítica ao texto constitucional em si. Só que aí nós temos os dois problemas, né? Quem é o nosso legislador e quem são os nossos juízes? São aquelas duas famosas perguntas. É que, na realidade, o problema do déficit democrático, aí, das condições de produção da democracia, esse é um dilema, mas isso tudo, ou seja, a própria desenvolvimento da sociedade é um desenvolvimento linear, né? Então você tem que estar nessa discussão. O que me parece, eu acho que a grande disputa aqui é exatamente isso. Você não pode ficar sujeito a um condottiere, o gênio que vai fazer a correção ele. Bom, se o sistema tem déficit, então eu vou fazer a correção do sistema. A partir do quê? A partir daquilo que eu acho que é melhor para o sistema. Então, é muito pior, ou seja, por mais deficitário que seja a democracia, é muito pior alguém dizer que ele é o titular, o iluminado. Eu acho que vanguarda iluminista. Eu acho que essa é a questão importante aí. Nós temos que corrigir os rumos da questão democrática, ou seja, como construir essa decisão no contexto da própria política. Esse é um problema. O que não dá é a frasezinha da Revolução dos Bichos, né? Todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. Essa não dá, né? Todos são iguais perante a lei, mas no resto não. Agora, e a lei sou eu que digo o que ela é. Agora, eu acho que uma área em que nós, pelo menos em tese, aí nós estamos de acordo, é no que diz respeito à igualdade de chances, ou uma tentativa de ter uma certa igualdade de chances, Chancengleichheit, como os alemães falam, né? A tentativa de proporcionar o acesso, né? E isso, numa sociedade muito desigual, onde poucos têm acesso a determinados bens,
acho que esse é um consenso entre nós aqui, que nós estamos em desacordo com isso. Que nós temos que propor um maior acesso, uma maior igualdade de chances, vamos dizer assim, né? Porque aí que está o problema, o ponto de partida, né? Você já começa com uma desvantagem inicial, é difícil depois se recuperar na frente, né? Claro. E por conta disso você acaba tendo a própria ideia das ações afirmativas pontuais, né? Ou seja, uma forma de você intervir naquilo que você não conseguiu fazer, não se conseguiu fazer num determinado contexto genericamente. Então você faz pontualmente uma tentativa de correção histórica, o que seja, né? Por conta de algum pressuposto, né? Econômico, gênero, raça, o que seja. Então acho que esse as ações afirmativas é um exemplo do déficit ou da incapacidade daquela política geral que deveria ter sido anterior. E que não foi. E o Brasil consegue construir coisas interessantes, né, meio bizarras, que as universidades, o ensino público superior e a própria pós é frequentada por ricos e as universidades privadas são frequentadas por pobres. Então você tem um processo de contínua desigualação e não o contrário, que elas existem exatamente para reequilibrar, e ela acaba, sempre, o filho do médico bem-sucedido vai estudar na universidade pública, provavelmente, portanto, e o filho da empregada, a chance dele é muito menor. Agora, também é interessante pensar, Lênio, por que esse uso da universidade pública pelas elites e não do sistema de saúde? Ah, boa. Mas ela não quer, do sistema de saúde ela não quer. Né? As elites não querem. Né? Isso é boa, então, qual é o serviço, né, que a elite se dispõe a usufruir? Né? É o sistema da universidade pública, mas não é o da saúde pública. A Henriette lançou aí um tema para um programa. É o limite da igualdade que a elite busca. Isso. Né? Desde que não precisa ir tanto é que muitas vezes a crítica em relação às ações afirmativas no campo da universidade foi exatamente essa, ou seja, você trazer para dentro da universidade algumas, né, excluídos que não tinham acesso e aí teria um desnivelamento de condições, porque exatamente esses outros são universitários vindos de famílias com uma tradição. Amigos, a Henriette, o Bolzan e Drayton, quero agradecer o belo debate que trouxeram e que proporcionaram sobre igualdade. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV e Rádio Unicinos. Não esqueça de participar e fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro. Eu também estou na rádio, não só na Rádio Unicinos, mas também na Rádio Justiça, nas quartas-feiras, às 8h40, eu faço um comentário também da nossa TV Justiça, tão bela e tão importante nesse país. Até o próximo programa.